Fala, gigantes! Se você chegou até aqui, é porque com certeza você assistiu a parte 1 sobre nossa aula de conjuntos. Então você não pode perder. Se não assistiu, volta lá, assiste a parte 1 e vamos agora para a parte 2. Vem com os gigantes! Vamos lá, gigantes, continuando aqui com nossa aula, nós vamos falar hoje sobre conjunto universo. Bom, muito simples, dando continuidade aos tipos de conjunto que nós estávamos falando. Conjunto vazio, unitário, conjunto finito, infinito e agora conjunto universo. Observe, trouxe aqui uma definição bem top para a gente entender o que é um conjunto universo. Representado por U, lembrando que isso aqui, toda vez que você vê isso aqui na sua prova, conjunto universo. É aquele ao qual pertence todos os elementos relacionados a esse estudo. Por exemplo, vamos entender que nós queremos criar um conjunto dos estados do Brasil. E mais especificamente eu quero criar outro conjunto dos estados do Brasil que ocupam a região norte. Mas observe que o meu conjunto universo são, na verdade, todos os estados do Brasil. Então o conjunto universo, na verdade, é o todo, onde cabe todos os elementos daquele estudo específico que você quer fazer. Vamos lá. Muita atenção aqui, pessoal, muita atenção mesmo, porque isso aqui é muito importante. Subconjunto. Entramos agora na parte muito importante da teoria dos conjuntos que você precisa dominar. O que são subconjuntos? Bom, vou trazer uma definição aqui bem tranquila para vocês. Subconjunto, na verdade, é uma pequena parte de um conjunto já existente. Imagine que você tem um conjunto dos números pares, ok? E eu quero desse conjunto retirar os números de 1 a 10. Então eu tenho ali o 2, 4, 6, 8 e o 10. Observe que esse conjunto que eu retirei faz parte de um conjunto maior, ou seja, ele é um subconjunto. Vou trazer a definição que eu coloquei aqui no nosso material. Dizer que um conjunto B é subconjunto de A equivale a dizer o seguinte, que um elemento de B obrigatoriamente precisa também ser elemento de A. Então, se B é subconjunto, quer dizer que todos os elementos de B estão dentro do conjunto, dentro dos elementos de A, ok? Um exemplo, para a gente ver um exemplo concreto. Bom, eu tenho aqui dois conjuntos, o conjunto A, com os elementos 5, 6, 7 e 8, e um conjunto B com os elementos 6 e 8. Observe que 6 e 8 também faz parte de A, ou seja, B é um subconjunto de A, porque os elementos de B estão dentro do conjunto A. Beleza? Entendeu aqui? Vamos lá, eu tenho duas propriedades importantíssimas, inclusive propriedades que podem fazer você errar uma questão na prova se você não estiver prestando atenção. Quais propriedades são essas? Vamos lá. Primeira propriedade, relacionada ao conjunto vazio. Pessoal, observe, o conjunto vazio ele é subconjunto de todo e qualquer outro conjunto. Então, se eu pedir assim, tem um conjunto dos elementos tal, conjunto A, quais são os seus subconjuntos? Primeira coisa que eu preciso lembrar é o conjunto vazio, porque o conjunto vazio ele está dentro de qualquer outro conjunto. Beleza? Vamos lá. E outra coisa que nós precisamos saber, que é meio óbvia, mas é importante falar o óbvio, que todo conjunto ele é subconjunto. Vixe, marquei errado aqui, pessoal. Pera aí. Ele é subconjunto de si mesmo. Ou seja, obviamente, se eu tenho o conjunto dos números 2 e 3, obviamente, 2 e 3 também é um subconjunto dele próprio, ok? Bugou, mas você consegue entender direitinho o que eu estou querendo dizer. Gente, nessa relação de subconjunto, eu tenho aqui alguns símbolos que são muito usados e vocês não podem perder questões por causa disso aqui, beleza? Vamos lá.
Primeiro símbolo é esse Ezinho aqui, ó, que nós conhecemos como pertence ou não pertence. Lembrando que o não pertence é representado pelo E com traço. Não, geralmente na teoria dos conjuntos, pessoal, o traço sempre significa não alguma coisa, tá? Se liga nessa dica que é muito importante. Bom, quando é que eu posso usar isso aqui, GG? Quando é que eu vou poder observar esse símbolo? Muito simples. Esse símbolo, ele é usado de elemento para conjunto ou só nessa hora, não tem ou não, tá, gente? É de elemento para conjunto. Ou seja, vamos lá, volta aqui, volta. Vamos pegar como exemplo o conjunto B. Eu posso dizer que o elemento 6 pertence ao conjunto B. Pegou a visão? Mas eu não posso, por exemplo, dizer que eu posso também dizer que o elemento 7 não pertence a B. Mas eu não posso dizer que A pertence a B ou que B pertence a A. Ah, Rafael, mas peraí. GG, para. Você acabou de me confundir. Se todos os elementos de B estão em A, quer dizer que, obviamente, B pertence a A. Nada disso. Outra dica importantíssima. Relação de pertencimento é apenas entre elemento e conjunto. Quando eu tenho dois conjuntos, eu uso essa outra relação. Contido ou não contido, contém ou não contém. E aí, qual é a grande diferença aqui? Muito simples, muito simples. Observe, eu não posso jamais, tomando isso aqui como exemplo, dizer que A está contido em B. Quando eu falo contido em B, traz a referência de A, do conjunto A, está dentro do conjunto B. E aqui não acontece isso. O que acontece aqui é que B está contido em A. Quando você olha para o conjunto A, dentro desse conjunto A, tem lá o conjunto B. Então aqui, se eu tivesse que escrever, pessoal, eu escreveria dessa maneira, ó. B... Ih, escrevi com a caneta errada aqui, ó. B está contido em A. Vamos fazer o Czinho meio achatado assim, ó, para não confundir com o C da letra do alfabeto, tá? Vamos lá. Mas eu posso utilizar essas duas relações no mesmo contexto. Observe, quando eu digo que B está contido em A, é a mesma coisa que dizer que A contém B, porque dentro do conjunto A está ali dentro os elementos do conjunto B. Então eu só posso fazer isso aqui, pessoal, de contido ou de contém, ou de pertence ou de não pertence, quando eu tiver elementos pertencentes a um conjunto, e o contido e o contém eu só posso utilizar quando eu tiver uma relação de subconjunto. Porque se um conjunto não é subconjunto de outro, logo não existe a relação de contido e de contém. Beleza? Vamos lá. Já essa relação aqui, ó, pessoal, eu utilizo de conjunto para conjunto. Vale lembrar que nesse caso do contido e do contém, eu não utilizo de elemento para conjunto, apenas de conjunto para conjunto. Beleza? Vamos lá. E aí, para finalizar, nós temos aqui a igualdade entre conjuntos. Muito fácil. O que é que precisa acontecer para que dois conjuntos sejam iguais? Simples. Obviamente, eles precisam ter os mesmos elementos. Claro que aqui nós não levamos em consideração a ordem dos elementos. Poxa, se eu tenho um conjunto aqui, novamente com a caneta errada, se eu tenho um conjunto aqui, 1 e 2, o conjunto A, e eu tenho o conjunto B, 2 e 1, obviamente A
é igual a B. Ah, mas um é 1 e 2, não importa. Eles possuem o mesmo elemento. Beleza? Ó, não perde, vai lá e já pula para a parte 3 da nossa playlist de conjuntos. É isso e vem com o gigante.